Pessoal, bom dia. Eu vou começar com o texto A Evolução do Direito ao Desenvolvimento, que é de Upendra Baxi, que é um jurista e professor de direito no Reino Unido. Bom, o autor ele analisa o direito ao desenvolvimento em diferentes aspectos de acordo com a Declaração dos Direitos do Desenvolvimento, que foi aprovada em 1986, que essa declaração foi aprovada. O autor, para ele analisar o direito ao desenvolvimento, ele evoca algumas questões, como a participação popular, questões feministas, e ele diz que essa declaração é pouco suficiente nesse sentido. Ele também fala sobre a remoção dos obstáculos ao desenvolvimento e também sobre os grupos que sentem mais esse impacto, que são os grupos minoritários. E vamos lá. Bom, o direito ao desenvolvimento, apesar dessa declaração ter vindo em 1986, começa a ser discutido em 1981. E ele passa a analisar alguns pontos dessa declaração. Primeiro, ele conceitua o que é o direito ao desenvolvimento. Eu acho que aqui é interessante trazer o conceito dele, que é o seguinte, abre aspas, o direito ao desenvolvimento é, com efeito, o direito das pessoas de todos os lugares e do conjunto da humanidade de realizar seu potencial. Pela primeira vez na história recente, partimos da concepção de direito como recurso do indivíduo contra o poder do Estado para chegar à concepção de direitos humanos também como direito da espécie. Fecha aspas. Então, ele traz esse direito ao desenvolvimento também elencando com outros direitos. E ele começa com o direito de participação. E ele traz algumas dimensões. Primeiro, ele diz que esse direito de participação impõe o dever de não criminalizar o discurso. Ou seja, o direito de participar é o direito de emitir sua opinião. Ele diz que, óbvio, há exceções, mas a princípio o discurso não deve ser descriminalizado, porque o direito de participar é, portanto, o direito de discursar também. Ele diz que o direito à livre expressão deve acarretar o direito de ouvir, de escutar e de responder, não é tão somente a fala em si. O direito da liberdade de expressão é também o direito de participação que deve se estender efetivamente não tão somente para os indivíduos considerados individualmente, mas as coletividades. O direito de expressão também requer o acesso justo aos meios de comunicação social que são institucionalizados. E o direito de participação demanda o acesso a informações relevantes nas linguagens naturais e artificiais. E por artificiais, a gente pode entender como a tecnologia, esses meios mais recentes. E os naturais é a conversação, a fala, o dia a dia. E o direito à participação também impõe custos para o governo, para os grupos e para os indivíduos, né? De tempo, de dinheiro, de esforço, de recursos associados. E o direito à participação deve ser entendido também com a participação popular. Ele traz uma preocupação que é o que ele chama de SLAPS, que na verdade o conceito não é dele. É uma sigla que significa, em português, ações judiciais estratégicas contra a participação pública. E significa mais ou menos uma medida para silenciar alguns ativistas, já que essa estratégia envolve o uso de estruturas e procedimentos legais, ou seja, jurídicos, tem como objetivo instaurar processos por difamação contra pessoas ou grupos ativistas, ou seja, eles tentam silenciar essas pessoas instaurando processos contra elas. E ainda que não tenha se configurado nenhuma violação, mas só o desgaste de ter que ir ao judiciário, de participar de um processo, enfim. Então essa é uma estratégia que visa minar esse direito à participação popular, né? Então, ele diz que é um dever do Estado remover todos esses obstáculos, mas que esse SLAPS, né, tem acontecido como uma forma realmente de silenciar os ativistas. Aí, como eu falei no início, ele diz que na perspectiva feminista essa declaração é insuficiente, porque pouco disciplina sobre a participação feminina. Né? As formulações não fazem por completo, não satisfazem as críticas feministas que são emergentes nesse momento, né? E
E o que essa declaração traz é, no máximo, não discriminação, né? Então, constitui um problema relevante e complexo. Mas aí ele traz uma questão também que eu acho que é uma reflexão bem importante, que é a seguinte: como que se produzem os direitos humanos? Então, ele dá esses primeiros passos dizendo que o direito ao desenvolvimento se faz com direito à participação e à participação popular. Ele traz os obstáculos e ele diz, afinal, como que os direitos humanos nascem? E ele diz que os direitos, na verdade, são um produto e o progresso dos sentimentos humanos, né? Ou seja, o direito nasce de uma perspectiva social, de uma expectativa social. E ele dá o exemplo da Organização Mundial do Turismo de reconhecer o turismo como uma necessidade humana básica do indivíduo e da coletividade, transformando o turismo a um direito. Ele conclui o seguinte, eu acho de novo que é interessante trazer a fala dele, que é o seguinte, abre aspas. O que é bom para as armas nucleares é mal para os direitos humanos. Então, a não proliferação deve ser uma regra vigente para as armas nucleares. A proliferação deve ser a base do direito ao desenvolvimento. O próximo passo na luta pela evolução do direito ao desenvolvimento é a proliferação de constelações inteiras de direitos constituintes. Sem uma luta prolongada, podemos não chegar a um consenso global sobre as noções e a natureza dos direitos constituintes. E um aspecto da luta deve ser promovida em todos os lugares no plano doméstico. O discurso sobre o direito ao desenvolvimento deve ser deflagrado em todos os níveis de elaboração de políticas e de ativismo. Deve-se afastar o cinismo fácil com relação ao direito ao desenvolvimento, assim como demonstrar os usos práticos desse direito e o alcance concretizado pela praxis. Mais do que qualquer outra enunciação impositiva dos direitos humanos, a Declaração do Desenvolvimento busca ir além das abordagens tradicionais e estruturar o respeito pelo direito de toda pessoa ser humana em meio às crescentes preocupações com o presente milênio e o futuro, que ele pode reservar para os direitos humanos. Acima de tudo, esse aspecto deve ocupar permanentemente nossa imaginação e conduta, fecha aspas. Eu achei muito interessante essa comparação, né, que ele faz. Ele diz, ao mesmo tempo que a gente deve seria uma militância, né? Mas ao mesmo tempo que a gente deve combater a não proliferação das armas nucleares, o direito ao desenvolvimento deve ser proliferado. O direito ao desenvolvimento é aquilo que se projeta para o futuro, né? Eu gostei muito do texto e esse foi o texto A Evolução do Direito ao Desenvolvimento.